Supremo Tribunal Federal mantém norma da Anvisa que proíbe comercialização de cigarros com aroma e sabor no Brasil. E você vai ver também. Na abertura do ano judiciário, o presidente do STF afirma que é inaceitável ataques ao judiciário. Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Ministro Luiz Roberto Barroso mantém suspensos trechos do indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer. Ministério Público Federal pede condenação de 3 pessoas acusadas de embarcar mais de 800 quilos de cocaína em um container no Porto de Santos. CNJ realiza capacitação sobre Banco Nacional de Monitoramento de Prisões em Sergipe. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A sessão solene de abertura do ano judiciário teve a participação de representantes dos 3 poderes. Na abertura da sessão, os convidados e autoridades acompanharam a execução do hino nacional. Estavam presentes os 11 ministros da Corte, além de representantes dos poderes. O presidente da República, Michel Temer, os presidentes do Senado e da Câmara, Eunício de Oliveira e Rodrigo Maia, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e órgãos da administração pública. Durante a solenidade, os assuntos em destaque nos discursos das autoridades foram os 30 anos da Constituição Federal, que serão comemorados em outubro deste ano. O respeito às leis, a busca por liberdade, democracia e garantia de justiça para o povo brasileiro. A situação política e econômica do país também marcou os discursos. A abertura dos trabalhos foi feita pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Durante a sessão solene, o presidente da OAB, Cláudio Lamarck, citou o cumprimento das leis como forma do país superar a crise política e econômica. Já a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou o papel do Supremo e do Ministério Público na garantia da justiça aos brasileiros. O Ministério Público irmana-se ao sentimento dos membros desta augusta corte, que reconhece que vivenciamos os brasileiros a dura realidade de aumento da violência urbana, de corrupção ainda disseminada, de crise nas prisões e de sentimento de impunidade. A efetividade da justiça é um valor importante para os brasileiros. Sua ausência ocasional gera uma forte sensação de impotência e de insatisfação, mas sua ausência duradoura provoca danos para a sociedade e para a democracia. A experiência de uma realidade dolorosa para muitos brasileiros reclama urgência de resultados e uma justiça que não tarde. A lei é o farol da crise. O país não sairá da crise senão pelo estrito cumprimento da lei, sem casuísmos ou factoides, sem privilégios de qualquer ordem. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem sido questionado fortemente por forças políticas antagônicas. Mas ele não é, nem pode ser, a crise. Ao contrário, precisa ser o seu antídoto. Não se questiona o direito constitucional à crítica, mas ele não pode derivar para agressões e linchamentos físicos e morais, como eventualmente tem ocorrido. Igualmente, assistimos a tentativas inaceitáveis de constranger e influenciar magistrados, por meio de pressões políticas, em flagrante desrespeito à independência do poder judiciário. É indispensável que nós, operadores do direito, não percamos de vista os fundamentos de nossa missão comum. Não podemos nos envolver na turbulência política e nem ignorá-la. É muito menos com ela nos intimidar. Justiça é justiça.
política é política. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, falou sobre respeito, justiça, liberdade e superação. Destacou a Constituição Federal e a necessidade do respeito entre as pessoas. Acompanhe. Civilização constrói-se sempre com respeito às pessoas, que pensem igual ou diferente, que sejam iguais em sua humanidade e diferentes em suas individualidades. Enfim, civilização constrói-se com respeito às leis vigentes que asseguram a liberdade e a igualdade. Se não houver um juiz a proteger a lei para os nossos adversos, não haverá um juiz para nos proteger no que acreditamos ser o nosso direito. Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e nos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal. Convém e espera-se que cada cidadão brasileiro atue para que a liberdade que a Constituição brasileira assegura seja exercida com a responsabilidade que o viver com o outro impõe. Sem liberdade não há democracia, sem responsabilidade não há ordem, sem justiça não há paz. Que 2018 seja tempo de superação em nossa dificultosa história, de adiantes e retornos, para que fases mais tristes sejam apenas memórias de dias de tormenta passada. Que não tenhamos de ser lembrados pelo que não fizemos, ou pior, pelo que desfizemos do conquistado social e constitucionalmente. E se mais não conseguirmos, no cumprimento do nosso dever de atender o bem público, que se recordem de nós pelo que conseguimos contribuir para garantir que as conquistas históricas não foram esquecidas, que a Constituição não foi descumprida, que a República não se perdeu em nossas mãos, nem a democracia, em nossos ideais e em nossas práticas. Ainda nesta edição, você vai ver a reportagem sobre o julgamento realizado pelo plenário do STF agora à tarde. E daqui a pouco o Tribunal Superior Eleitoral realiza a primeira sessão plenária do ano. Repórter Henrique Amaral está ao vivo no TSE e tem os detalhes sobre a pauta de julgamentos. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Logo mais, começa a última sessão de julgamentos do ministro Gilmar Mendes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque, na próxima terça-feira, dia 6, o ministro Luiz Fux toma posse como novo presidente do TSE. E como vai deixar a Corte Eleitoral na próxima semana, o ministro Gilmar Mendes é o relator da maior parte dos 42 processos pautados para hoje. Ao fim da sessão, o ministro deve apresentar um balanço de sua gestão na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. As sessões plenárias do TSE são transmitidas ao vivo pela TV Justiça, pelo site tse.jus.br e pelo canal do Tribunal no YouTube. William. Obrigado, Henrique. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos a seguir com outras notícias. Ministério Público Federal pede condenação de 3 pessoas acusadas de embarcar mais de 800 quilos de cocaína em um container no Porto de Santos. A gente volta em instantes. Ministro Luiz Roberto Barroso mantém suspensão de trechos do decreto de indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer. A repórter Ana Paula Ergang tem as informações. Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Luiz Roberto Barroso manteve decisão da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu o decreto concedido pelo presidente Michel Temer e que abrandou as regras para a concessão do indulto natalino. O presidente diminuiu, por exemplo, o tempo de prisão necessário para a concessão do benefício e livrou alguns condenados do pagamento de multa. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, esse indulto de Natal, com essas regras que foram impostas agora, contraria o interesse público. A questão ainda vai ser submetida ao plenário aqui do Supremo. William. Obrigado, Ana. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, abriu o ano judiciário no tribunal com uma prestação de contas do trabalho realizado durante o plantão de recesso.
De acordo com o balanço, foram mais de 5.000 decisões, 90% referentes a habeas corpus. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, realizou a abertura da sessão e ressaltou o compromisso do tribunal com o aprimoramento da prestação jurisdicional e transparência quanto aos trabalhos da Corte. Além disso, a ministra também destacou os resultados alcançados em 2017. Julgamos 490 mil processos. Tivemos um total de 373 mil processos baixados, o que representa um aumento superior a 10% em relação a 2016. E eu espero, sinceramente, que os bons resultados obtidos no ano passado nos inspirem a renovar o ânimo e a manter o foco no aprimoramento da prestação jurisdicional. Durante o período do recesso forense, entre 20 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018, a presidência do STJ atuou em regime de plantão e proferiu 5.525 decisões. Deste total, um pouco mais de 4.300 foram relacionadas a habeas corpus. Agora voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos. A partir da próxima semana, também serão retomadas as atividades nas 6 turmas do STJ e a Corte Especial já tem nova sessão marcada para a próxima quarta-feira. O calendário completo das reuniões da Corte, das turmas e das sessões pode ser acessado na página do STJ, na opção Calendário de Sessões. E hoje também foi dia de sessão no Tribunal Superior do Trabalho, com destaque para projetos que vão ser implantados pelo TST nos próximos dias. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, iniciou a sessão apresentando o livro Radiografia Memória, que traz um balanço das realizações da presidência, da vice-presidência e da corregedoria, além de um raio-x da Corte. Retrata, por um lado, o que foi esse período, memória, mas também uma radiografia do tribunal, que abrange todos os gabinetes, todas as dependências, todas as coordenadorias, secretarias, de forma que cada um de nós se conheça melhor. O presidente também explicou o funcionamento de uma nova ferramenta de acessibilidade lançada no portal do TST e do CSJT. Agora, pessoas com deficiência auditiva e visual ou com outras necessidades especiais vão conseguir acessar o site do tribunal com mais facilidade. Quem não pode ler, poder ouvir todas as notícias, em quem não ouve, poder ver na linguagem de Libras, através de uma figurinha simpática. As inaugurações do novo memorial do TST e de um canal de comunicação nos elevadores do tribunal também foram citadas pelo presidente. O objetivo é facilitar o acesso à informação de todos que frequentam o tribunal. O novo memorial vai ser inaugurado também na última semana, agora recebendo o nome do ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Brito Pereira aproveitou a oportunidade para elogiar a inauguração do memorial, que vai fazer parte do programa TST de Portas Abertas. Para mim, também integra esse projeto de visitação. Projeto de visitação do Tribunal Superior do Trabalho, com essas obras de arte, esse edifício bonito por dentro e por fora, né? E sei que isso deu muito trabalho e é fruto da criatividade, da inteligência de Vossa Excelência, da sua equipe. Com a abertura oficial do ano judiciário, as sessões de julgamento do Tribunal Superior do Trabalho voltam a funcionar normalmente. O Ministério Público Federal em Santos pede a condenação de 3 pessoas por tráfico internacional de drogas. Elas são acusadas de embarcar mais de 800 quilos de cocaína em um container. A droga estava escondida em uma carga de café em grãos que seguiria para a França. Mas durante uma fiscalização de rotina, servidores da Receita Federal e da Polícia Federal usaram um scanner e encontraram mais de 800 quilos de cocaína dentro de 30 malas nos fundos de um container armazenado no Porto de Santos. O crime ocorreu em outubro de 2016 e de lá para cá as investigações continuaram. Agora, o Ministério Público Federal pediu a condenação de 3 pessoas.
o vigilante Daniel Macedo dos Santos e o porteiro Cleiton da Silva Lopes, funcionários de uma empresa de logística, e ainda o motorista do caminhão que transportou a carga, Josemar Mendes. Segundo o MPF, não há dúvidas de que o trio participou do carregamento de cocaína no contêiner de café. Eles são acusados de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A pena pode passar de 25 anos de prisão. Você vai ver a seguir no próximo bloco do Jornal da Justiça. CNJ realiza capacitação sobre Banco Nacional de Monitoramento de Prisões em Sergipe. A gente volta já já. O Supremo Tribunal Federal mantém norma da Anvisa que proíbe comercialização de cigarros com aroma e sabor no Brasil. A votação terminou empatada. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, iniciou o voto destacando os malefícios causados pelo tabaco. Para a ministra, o tabagismo é uma doença que exige a atuação dos órgãos públicos. E por isso, a Anvisa tem poder para proibir produtos que tragam risco à saúde. A competência da Anvisa para regulamentar os produtos que envolvam risco à saúde necessariamente inclui a competência para definir, por meio de critérios técnicos e de segurança, os ingredientes que podem ou não podem ser utilizados na fabricação de tais produtos. A relatora foi acompanhada por 4 ministros. Entendo que os padrões constitucionais e de legalidade infraconstitucional estão cumpridos pela agência reguladora e esta forma de cumprimento cedeu, no meu modo de ver, nos termos da legislação. As crianças e os adolescentes são particularmente atraídos, estimulados a utilizar o cigarro a partir desses aditivos. Um estudo feito nos Estados Unidos demonstra que esse estudo relativamente recente, que é de 2014, demonstra que 73% dos estudantes da high school, que é equivalente ao ensino médio, e 53% dos alunos da middle school, que equivale ao ensino fundamental, que haviam consumido derivado de tabacos nos últimos 30 dias, utilizaram produtos com sabor. Os documentos que nos foram apresentados e produzidos no contexto deste processo, eles mostram os aspectos extremamente nocivos e muitas vezes a técnica mercadológica utilizada por essas empresas produtoras de cigarros com o objetivo de atrair determinados segmentos da população, notadamente o segmento infanto-juvenil. Este é um tema extremamente grave. Grave no que diz respeito ao que significa o poder regulamentar, que realmente pode se estender de tal maneira que se possa até suprimir a possibilidade de uma atuação legislativa num campo específico. O ministro Alexandre de Moraes divergiu e votou pela liberação dos cigarros com aroma e sabor. Para ele, por melhor que seja a intenção da Anvisa, a edição de normas relacionadas ao cigarro cabe ao Congresso. Não houve delegação para que a Anvisa pudesse escolher uma determinada espécie de produto fumígeno derivado do tabaco, como diz a lei, escolhesse uma espécie e falasse, essa está vedada. Porque se puder fazer hoje em relação a uma espécie, pode fazer amanhã em relação a outra espécie, vai atacando as espécies, sendo que não houve, por parte do Congresso, a alteração que houve no Congresso norte-americano, autorizando a agência lá nos Estados Unidos. A divergência foi acompanhada por outros 4 ministros. Ausente do ato normativo, os riscos iminentes à saúde, a proibição de ingredientes da verdade, constitui supressão indevida da liberdade de empresa e de concorrência dos fabricantes, até porque cria uma certa homogeneidade dos cigarros. E ela traz essa adição para se distinguir de outras empresas, o que, digamos assim, está encartado dentro do princípio maior de livre iniciativa. Considero abusiva a regulação que, sem amparo legal, provoca o esvaziamento econômico. A agência reguladora extrapolou
na abrangência da regulamentação, mas não nego, como não nega a divergência aberta pelo ministro Alexandre, nem no voto que o acompanha do ministro Luiz Fux, o seu poder regulamentar. Quizá amanhã se decide que não devemos mais consumir açúcar, ou talvez proibir um determinado tipo de malte no uísque. E ninguém tem dúvida que aí talvez o contrabando suba de nível, né? Quer dizer, deixa eu fazer uma viagem por aí e já trazer mais algumas garrafas, né? E a outra questão que é o pano de fundo é realmente a ideia de autonomia. E não pode haver delegação a quem quer que seja, de atribuição do Congresso Nacional. E apenas cabe ao Congresso Nacional, em que pese o precedente sobre o amianto, proibir algum produto no território brasileiro, por melhor que seja a intenção que impere. Como o ministro Luiz Roberto Barroso estava impedido no caso com o empate, os ministros decidiram manter a norma da Anvisa, que proíbe a venda de cigarros com aroma e sabor no Brasil. A ação foi julgada improcedente sem efeitos erga omnes, nem eficácia vinculante em face da ausência da obtenção do quórum do artigo 97. Em votação durante sessão do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Na estreia dos trabalhos do Supremo em 2018, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito membro titular do TSE para o próximo biênio. Ele vai ocupar a vaga do ministro Gilmar Mendes, que encerra a participação na Corte Eleitoral na próxima terça-feira. Na presidência do TSE, assume o ministro Luiz Fux. O Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 membros, 3 do STF, 2 do STJ e 2 da Advocacia. Com isso, a corte ficará composta pelos ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. Fica declarado eleito para a vaga de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Barroso, um voto dado seguramente com muito gosto ao ministro Edson Fachin. Presidente, eu gostaria de agradecer, portanto, trouxe um discurso breve, eu gostaria de agradecer a confiança de Vossa Excelência e de todos os colegas e pretendo exercer o cargo com o mesmo respeito, a mesma independência e o mesmo compromisso com o Brasil que procuro exercer a minha função aqui. Muito obrigado a todos. Na próxima terça-feira, o ministro Luiz Fux assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Nos últimos 2 anos, sob a presidência do ministro Gilmar Mendes, o TSE investiu pesado em práticas e estratégias para se aproximar do eleitor. A atuação do TSE para informar o cidadão teve reconhecimento internacional. A organização não governamental Transparência Eleitoral da Argentina deu ao tribunal o prêmio da modalidade Atualização de Notícias. O projeto TSE Responde, organizado no Twitter do Tribunal Superior Eleitoral, conquistou o 3º lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Durante a administração do ministro Gilmar Mendes, o número de seguidores das redes sociais do TSE triplicou. No Facebook e no YouTube, os comentários foram abertos aos usuários. Já o Twitter foi a plataforma escolhida para informar os eleitores, com uma iniciativa para responder diretamente a dúvidas de usuários. O perfil Indiretas Eleitorais foi criado no Instagram, também com o objetivo de aproximar a justiça eleitoral do cidadão. Além disso, o TSE investiu em produção e divulgação de vídeos e áudios. Ao todo, mais de 1.100 horas de conteúdo audiovisual foram produzidas, com o tribunal passando a ocupar 8 horários fixos semanais na grade da TV Justiça. A maior novidade foi o programa #Confirma, que trouxe uma linguagem mais jovem e divertida para a justiça eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral assinou vários acordos importantes na área de educação, como firmado com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, para a realização de ações, cursos e eventos para formar, aperfeiçoar e especializar magistrados em matéria eleitoral.
Foi no período em que o ministro Gilmar Mendes ficou à frente do TSE que a lei que cria o Centro Cultural da Justiça Eleitoral foi sancionada. O centro fica na antiga sede do Tribunal Superior Eleitoral, no Rio de Janeiro. Construído em 1896, o prédio fica no chamado Corredor Cultural do Centro Histórico do Rio. O Conselho Nacional de Justiça está realizando no Judiciário de Sergipe capacitação sobre o Banco Nacional de Monitoramento de Prisão. Com o maior controle da situação dos detentos, uma das metas é garantir mais segurança à população. Todas as informações sobre pessoas procuradas pela Justiça ou presas em diversos estados vão estar integradas a partir da implantação da segunda versão do Banco Nacional de Monitoramento de Prisão, o BNMP, também conhecido como Cadastro Nacional de Presos. Vimos quais eram as necessidades, que a gente precisa realmente mapear no país. Precisamos dessa informação. Quantos presos efetivamente nós temos dentro do sistema prisional? A adesão do TJ de Sergipe ao BNMP ocorreu durante a visita da presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, a Sergipe em janeiro deste ano. Este cadastro é de conhecimento de todos os juízes, então ele sabe se a pessoa está presa em outro local, por que ela está presa, se há um mandado contra ela, em que pé está o processo, o próprio juiz vai acompanhado. A ideia do Conselho Nacional de Justiça é concluir a capacitação em todos os tribunais até o mês de março. A expectativa é que o banco de dados, com a adesão de todos os TJs, seja alimentado até maio deste ano. O curso tem duração de 3 dias, período em que juízes e servidores conhecem o sistema, tiram dúvidas e recebem orientações para alimentar corretamente o cadastro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você confere amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.